Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, pois o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus falou logo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos a nossa reflexão com a última frase que nós escutamos nesse Evangelho. O coração deles estava endurecido. E aí podemos nos interrogar, mas o que é que endurece o coração dos homens? Por que os discípulos estavam com o coração endurecido? O que faltava? Faltava a fé. Era a fé que naquele momento era necessária para que eles conseguissem compreender tudo aquilo que estava acontecendo diante de seus olhos. A mesma coisa nós podemos colocar em nossas vidas. O que falta em nós para que nós sintamos ainda mais forte a presença de Deus em nossas vidas? Ou sintamos, porque alguns nem sentem mesmo. Viver a nossa fé, crescer na fé, implica ter uma convivência constante com nosso Senhor Jesus Cristo, conviver com Ele. Mas conviver não de maneira distraída, de maneira atenta, prestando atenção a tudo que Ele faz, a tudo que Ele diz. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos urgentemente descobrir a importância de meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá mais para caminhar como discípulo dele sem procurar compreender o que ele nos fala. É através do Evangelho que nós conhecemos quem é Jesus, como, por exemplo, esse trecho do Evangelho de Marcos que nós acabamos de escutar. Quem é Jesus? Certamente não é um homem qualquer como os outros homens. Não é. Porque uma pessoa qualquer não caminha sobre as águas. Ultrapassar esse limite, somente Deus pode fazer. Jesus caminha sobre as águas e tem mais. A barca, ela não estava próxima à beira do lago, não. A barca estava no meio do lago. Eles estavam tentando chegar do outro lado com muito sacrifício. O vento era contrário e Jesus caminha sobre as águas como se caminhasse sobre o elemento sólido. Um domínio da natureza dessa forma nós nunca ouvimos antes.
Nunca se ouviu dizer de uma pessoa caminhar sobre a água como se fosse um elemento sólido. Só sendo Deus para fazer isso. E aqui nós entramos num ponto fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, que é necessário que nós meditemos. E o que é? Jesus Cristo não é um personagem histórico qualquer, como por anos e anos várias pessoas tentam, de maneira herética mesmo, colocar Jesus como se ele fosse um entre tantos personagens maravilhosos que passaram pela história da humanidade. Não é. Jesus Cristo não é um personagem histórico. Jesus Cristo é o Senhor da história. Ele é aquele que vem e entra na nossa história para marcar definitivamente a caminhada da humanidade. Essa é a fé que deve crescer em nós, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que acreditar nisso e proclamar isso. É o que nós ouvimos na primeira leitura, quando São João, ao escrever essa carta, sua primeira carta, nos fala da importância de proclamarmos que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Esse é o ponto. Temos que ter essa ideia não só clara, mas temos que ter essa ideia entranhada na nossa vida. Ela tem que entrar de maneira muito intensa dentro de nós. Nós nos chamamos cristãos. Por que nos chamamos cristãos? Nós nos chamamos cristãos porque nos propomos a seguir Jesus Cristo. Essa verdade tem que estar sempre diante dos nossos olhos. Eu sou cristão porque estou me esforçando todo dia para pôr em prática o ensinamento do meu mestre, que não é um mestre qualquer, mas é Deus que se fez um de nós. Foi o que nós acabamos de celebrar no mistério do Natal, nessa revelação maravilhosa que Deus faz para toda a humanidade. Ele não é um qualquer. Um grande sábio. O outro diz, um grande profeta. Um dos personagens mais fascinantes da história. Não, ele é o Senhor da história. E essa deve ser a nossa fé, para que nós possamos permanecer com Deus e para que Deus permaneça em nós. E como nós podemos fazer isso? De que maneira nós podemos ter essa clara compreensão de quem é Jesus Cristo? É lendo o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Ler o Evangelho. Às vezes nós nos preocupamos em ler tantos livros, tantas coisas e deixamos de lado o essencial. Nós não podemos passar a nossa vida sobre essa terra sem procurar compreender a maior verdade revelada para a humanidade. Todas as outras coisas que vieram antes ou depois não têm a importância que tem o Evangelho, que nos mostra de fato quem é Jesus e como nós devemos proceder para alcançar a paz interior e a nossa salvação. Os discípulos se encontram no meio daquela tempestade. E é em Jesus que eles encontram a paz. E nós também, quando nos encontramos no meio das águas agitadas, temos que procurar nele a nossa paz. Tem 3 frases que Jesus pronuncia que faz com que a gente compreenda o que ele quer de nós. Coragem. Sou eu, não tenhais medo. Vejam bem, coragem, sou eu, não tenhais medo. O que ele pede aos discípulos dele, a nós? Que nós confiemos nele. É tão bonito quando a gente olha isso aqui e rapidamente associa a um outro livro muito bonito que nós temos bem acessível a nós, que é o Diário da Divina Misericórdia. O Diário da Divina Misericórdia, em todas as páginas, convida o cristão a quê? A confiar no Senhor. Quando nós começamos a ler o Diário da Divina Misericórdia, da primeira à última página, vamos sempre encontrando esse pedido de nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente confie nele. E olha que coisa bonita. O Evangelho e o Diário da Misericórdia.
Duas mensagens importantes com o mesmo objetivo, que o cristão acredite no Senhor. E não só acredite, mas confie nele. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa frase o Senhor pronuncia para toda a humanidade, de todos os tempos. Nós que estamos aqui no santuário, aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio, façamos esse esforço, meu irmão, minha irmã, para confiarmos no Senhor Jesus, para colocarmos nele a nossa confiança, para não nos desesperarmos nos momentos difíceis. A pessoa que não tem Deus, que não confia em Deus, que não proclama que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa se agonia, na menor dificuldade se desespera. Quem confia no Senhor permanece firme. É interessante que o Evangelho de hoje, na sequência daquele que nós escutamos ontem, nos fala desse milagre da multiplicação dos pães. Jesus que realiza uma coisa impensável. Nunca que os discípulos imaginaram que aquela quantidade de gente iria comer e se fartar. E, no entanto, o Senhor providenciou alimento para todos. E digo uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, Ele continua providenciando esse alimento para todas as pessoas. O alimento mais importante que nós precisamos, que é o alimento para a nossa fé. Esse alimento é a palavra dEle. Esse alimento é o Evangelho. É aquilo que pode mudar a nossa maneira de ser, de agir, de conviver com os outros. Tem coisa mais difícil do que a convivência? Quantas pessoas não conseguem ter paz para viver dentro de casa com os seus? E por que não encontra paz? Porque vive agitado com tanta dificuldade e não reconhece e não busca em Jesus Cristo aquele que pode tranquilizar as nossas águas agitadas. Essa é, sem dúvida alguma, uma das mensagens mais bonitas que nós podemos receber no dia de hoje, e que a certeza da presença do Senhor em nossa vida possa nos acalmar. Procuremos meditar, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho do dia todos os dias. Quem tiver a oportunidade no decorrer desse dia de voltar esse Evangelho nas mãos e mais uma vez procurar compreendê-lo, certamente vai tirar ensinamentos preciosos para melhorar a sua maneira de caminhar sobre essa terra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.